Olá, há 2 anos o Brasil e o mundo vivem sob a pandemia da Covid-19. Aqui no país, estamos no entorno dos 30 milhões de casos confirmados e mais de 655 mil mortes. Não bastasse, há registros a serem confirmados de contaminações pela Delta Cron, uma nova variante que combina características da Delta e da Ômicron. Paralelamente a isso, começa a flexibilização das medidas protetivas contra a Covid-19. É sobre esse assunto que nós falamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com Ana Brito, médica e pesquisadora da Fiocruz. Doutora Ana, que bom tê-la de novo aqui no Opinião Pernambuco. Mais uma vez, muito obrigada. Olá, Estela. Olá, telespectadores e ouvintes da TV Universitária. É um prazer imenso estar de volta também. Doutora Ana, antes da gente começar a falar sobre as flexibilizações aí dessas medidas protetivas, eu queria falar sobre essa nova variante, a Delta Cron. O que é que a gente já sabe sobre essa variante que pode estar já aqui no Brasil? Veja bem, Estela, a questão da... Para que a gente entenda a pandemia da Covid-19, a gente tem que saber que, nesse momento, os grandes protagonistas são as variantes e a vacinação. Então, é na combinação desses protagonistas que nós nos orientamos, tá? Com relação às medidas de prevenção e às medidas de proteção individual e coletiva. Uma nova variante vai sempre ser possível de surgir porque nós temos ainda a transmissão ativa do vírus em vários continentes, tanto que ela é uma pandemia, tá certo? Uma pandemia significa exatamente quando aquela epidemia ela se reporta a mais de um continente ou a vários países. Então, óbvio que nós não temos uma homogeneidade de circulação desse vírus. E quanto mais circular livremente o vírus, mais chance de ter variantes, porque essa é da natureza do vírus. Os vírus são seres mutantes e eles vão mudar para se adaptar melhor. Quando eles circulam mais livremente, eles são capazes de formar variantes como a Ômicron, que foram meses de circulação ativa do vírus original de Wuhan na África do Sul, por exemplo. Então, o surgimento de novas variantes vão ser sempre possíveis se a gente não tiver uma aplicação de vacina para proteção imunológica da população homogênea em todo o mundo. Isso é um ponto que nós estamos discutindo há muito tempo, desde o ano passado, quando da introdução das vacinas, da necessidade de que a vacinação ela seja feita de forma mais ou menos igual. E nós temos um continente, que é o continente africano, que é um continente onde menos de 15% de toda a população africana ainda não foi vacinada. Obviamente, o vírus circula e a chance dele desenvolver outras variantes que sejam mais competitivas é grande. A Delta Cron é uma variante que surgiu na Europa mais recentemente, né? Ela foi identificada na França, Reino Unido e mais recentemente em vários outros países, um número muito pequeno que ainda, e na Dinamarca, que foi o primeiro país que notificou, mas que ainda não dá para a gente ter ideia de qual vai ser a repercussão desta variante, principalmente entre os vacinados, porque esta variante, ela traz no código genético dela as características de superfície semelhante à Ômicron e à Delta, para a qual a vacina ela gera uma competência na redução da morte e na redução de casos graves. Doutora Ana, esses 2 casos surgidos aqui no Brasil, um no Amapá e outro no Pará, são 2 estados da região norte, que é a região brasileira com percentuais mais baixos, né? Que os estados têm percentuais de vacinação mais baixos.
O fato desses dois casos terem surgido na região norte corrobora, então, isso que a senhora acabou de falar, quer dizer, quanto mais o vírus circula, maior o carnaval para o surgimento de novas variantes. Certamente, por um lado, você tem razão, Estela. Por outro, como esta variante já circula em outros locais, principalmente no continente europeu, esses casos muito provavelmente são casos importados. Ou seja, essa circulação ela não decorre de uma origem de circulação local, tá entendendo? Então, é possível que pelo tráfego aéreo, pelas conexões, principalmente com a América Central e com a América do Norte, esses casos eles tenham ou se infectado nesses locais ou tenham entrado em contato com pessoas infectadas. Como a maioria dessas pessoas podem ser reinfectadas, porque a vacina protege, realmente tem tido um impacto muito importante sobre a mortalidade, isso é inquestionável, né? No mundo inteiro, onde nós temos realmente, a gente vem diminuindo a tendência de casos, à medida que aumenta a vacinação, diminui principalmente mortes, né? Esses picos epidêmicos, eles são geralmente decorrentes do surgimento de uma nova variante e em decorrência da fração de população não completamente imunizada, porque isso é uma coisa importante, está vacinado, quando a gente se refere à proteção da vacina, estar completamente vacinado. Óbvio que uma pessoa que tem 2 doses, tem mais de 60 anos e não tem ainda a dose do reforço, ela já tem um nível de proteção, mas ela está mais vulnerável para o adoecimento do que uma pessoa com a mesma idade e que tenha já feito a sua dose de reforço, ou até a 4ª dose, como tem sido já preconizado para as populações mais idosas e para as populações imunossuprimidas. Então, como eu não conheço esse sequenciamento viral, o que se sabe no banco de sequenciamento, que existe um banco mundial, onde todos os laboratórios que sequenciam, ou seja, que identificam a cepa do vírus, eles depositam neste banco as informações referentes àqueles achados em todos os países. É por isso que, tão rapidamente, nós temos conhecimento da situação de circulação do vírus a partir do que a gente chama de vigilância genômica viral, que é muito importante. Se a gente tivesse no Brasil, por exemplo, uma vigilância genômica como existe na Dinamarca e em outros países da Europa, em que rapidamente se identifica novas subvariantes ou variantes, fica muito mais fácil de você monitorar a circulação do vírus. Mas nós temos uma vigilância molecular muito aquém da necessidade do país, um país continental, onde tem muitas entradas de pessoas, inclusive muitas entradas virais. Doutora Ana, como a gente vai discutir aqui a flexibilização dessas medidas protetivas, a Itália, salvo engano, e a Alemanha, que já afrouxaram bastante essas medidas protetivas, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o Brasil, estão sinalizando aí para novos picos da Covid-19. Casos novos em quantidades assim consideráveis começaram a ser detectados. É hora de um modo geral, antes da gente detalhar, é hora de flexibilizar essas medidas protetivas. Eu estou pegando esses 2 exemplos da Europa para a gente chegar aqui no Brasil. Então, Estela, muito bem colocado sua observação. A Itália, a Alemanha e a França, esses países estão vivendo um novo repique da doença, de casos, tá certo? E nesses países, por coincidência, a força do grupo anti-vacina é muito grande, é muito forte, como nos Estados Unidos. Então, esses países têm um percentual resistente à vacina. E sempre que surge uma nova variante com maior poder de transmissibilidade, como foi o caso da Ômicron e agora da Delta Cron, que provavelmente já começa a circular, porque é sempre assim, uma variante sempre vai dando lugar ao outro pela maior competência, porque o vírus, quando ele muda por competência genética, ele quer se perpetuar. Então, ele pega pessoas livres
de proteção, e aí ele se multiplica. Esses casos, muito provavelmente, são decorrentes da variante Delta Cron, que foi, inclusive, originalmente identificada nesses países. Não é hora de flexibilizar, nós podemos conversar com mais detalhes sobre essas questões. Então, só para a gente fechar esse bloco, enquanto houver negacionistas, negligência do corpo estatal em relação à vacinação, enquanto houver alguma resistência à terceira dose da vacina, estaremos sempre, de alguma forma, correndo algum risco. Eu diria, Estela, a mais. Enquanto houver uma população não vacinada para o enfrentamento do SARS-CoV-2, da Covid-19, que é a doença, nós estaremos sempre necessitando de administrar a maneira de proteção, tanto do ponto de vista do indivíduo, como da proteção coletiva. Então, nós temos que intensificar a vacinação para os grupos ainda não vacinados, por exemplo, as crianças e adolescentes, que só tardiamente nós começamos a vacinar no Brasil, por uma questão, inclusive, de negligência governamental, federal, e a questão da utilização de máscara como a medida mais eficaz, do ponto de vista individual, para interrupção, para a proteção individual aliada à vacinação. Então, nós temos que combinar essas duas medidas: não aglomeração, uso de máscaras e vacinação. Se nós não combinarmos essas medidas, nós vamos estar sempre em risco, como você colocou, de uma nova disseminação do vírus. Agora, nesse momento, o Brasil, por exemplo, ele tem uma situação, mesmo tendo começado a vacina mais tardiamente, nós temos uma situação mais confortável, porque nós temos uma capacidade de vacinação, como nós já dizíamos desde o início. Nós temos um Programa Nacional de Imunização comprovadamente competente, eficaz e capilarizado no Brasil inteiro. Ele tem demonstrado isso, por conta do Sistema Único de Saúde. Nós temos capilaridade em todos os municípios e nós temos uma baixa adesão, aliás, desculpa, uma alta adesão da população à vacinação. Lamentavelmente, alguns estados, como o Amapá, que você citou no início, são estados que têm um cluster de pessoas que não querem se vacinar, mas são questões muito isoladas no país. Então, se nós chegarmos com o insumo que é a vacina, e se nós chegarmos rapidamente ao estímulo com a campanha de comunicação social maciça para a população, mostrando para a população a segurança, a eficácia e o papel da vacinação sobre a interrupção da transmissão viral e o uso de máscara como um insumo necessário, eu colocaria, Estela, que a máscara está para as infecções respiratórias agudas e, sobretudo, para a Covid nesse momento, como o preservativo está para a interrupção da transmissão do HIV. É nessa perspectiva que a gente tem que lidar. Máscara passa a ser uma indumentária nossa. Nós não podemos ir para o público, nós não podemos ir para o ambiente fechado sem uso de máscara. Quando uma medida governamental diz que libera máscara, ela não está desobrigando você de usar máscara, tá certo? Ela tá dizendo que máscara pode não ser usada, como no caso de São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. A máscara já pode liberar a máscara nos espaços ao ar livre, mas ela não está dizendo que, se você quiser, você continue usando máscara. Então, não desobriga de usar a máscara. E é o apelo que a gente faz à população: mantenha a máscara. Mantenha, por mais desagradável, por menos estético que possa ser, a máscara vai ser uma peça do nosso vestuário, talvez aí por mais algum tempo. E nós precisamos nos adaptar ao uso da máscara. Doutora Ana, a gente faz agora um intervalo, mas o nosso intervalo é curtinho, a senhora já sabe, e a gente continua essa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as flexibilizações das medidas protetivas contra a pandemia da Covid-19.
Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com Ana Brito, médica e pesquisadora da Fiocruz. Doutora Ana, vou pedir para a senhora comentar aí medidas protetivas, que elas estão acontecendo em algumas cidades, alguns estados brasileiros, mas não de forma da mesma forma, né? Existem pequenas diferenças. Aí a gente tem, eu separei aqui para a gente conversar, Pernambuco, claro, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No caso de Pernambuco, desde o dia 2, a gente está com algumas medidas protetivas flexibilizadas, mas o uso de máscara continua recomendado para lugares abertos e fechados. Em São Paulo, o uso de máscara está flexibilizado, mas apenas para lugares abertos. Em Minas Gerais, uso de máscara flexibilizado para lugares abertos e a cargo dos municípios decidir sobre o uso de máscara em locais fechados. De qualquer forma, só poderão flexibilizar o uso de máscara em locais fechados as cidades que tenham pelo menos 70% da população com a vacinação completa. O Rio de Janeiro é que flexibilizou geral, quer dizer, as máscaras estão liberadas tanto em ambientes abertos como em ambientes fechados. Aí eu vou pedir para a senhora pegar essas 4 situações, esses 4 estados, e dar a sua opinião sobre as medidas que foram adotadas nesses estados. Pois bem, veja bem, Estela, eu acho que flexibilizar a máscara para locais fechados é absolutamente indesejável nesse momento. Nós temos circulação ativa do vírus, nós ainda temos, embora estejamos assistindo há 4 semanas uma queda do número de novos infectados e, sobretudo, de mortalidade, nós temos indícios de circulação ativa porque nós temos mais de 300 a 400 mortes por dia no país ainda. Todos esses estados que flexibilizaram, sobretudo o Rio de Janeiro, continua tendo morte diária e tendo novos casos, com picos de novos casos. Então, a flexibilização para locais fechados não tem a menor possibilidade, não tem a menor sustentabilidade neste momento. Ela é bastante questionável e indesejável mesmo. Para locais abertos, desde que não haja aglomeração, porque, veja, a questão é a circulação das pessoas nesses locais abertos. Porque uma praia é um local aberto, e é um local onde tem extrema ventilação, e é um local onde você, teoricamente, seria o local onde você estaria mais protegido. Se você está dentro d'água, não tem jacaré, ou não tem Tubarão. E você pode tomar um banho de mar, você pode tomar seu banho de mar sem máscara, pode passear na areia sem máscara, isso não vai ter nenhuma consequência. Agora, se você senta numa cadeira de praia, onde vocês trocam a água de coco, trocam o copo de cerveja, aí você tem uma aglomeração, embora seja um local aberto, mais aberto impossível do que uma praia. Os parques, idem. Então, assim, se você não tá aglomerando com as mesmas pessoas, você está em casa, então você teria que usar máscara, mas você vai caminhar, você pode caminhar sem máscara, e isso neste momento, no contexto atual de imunização e no contexto atual de circulação de mais baixa, a gente está com a taxa de transmissão do vírus baixa, muito baixa, inclusive, nesse momento. Eu digo que nesses próximos 3 meses, nós estamos vivendo a lua de mel da Covid, como a gente já viveu outras luas de mel. Então, a gente pode ter realmente planos de convivência muito menos restritos do que nós já tivemos. Por quê? Porque ou nós fomos infectados pelo vírus, ou nós estamos protegidos pela vacina, que ela protege algumas pessoas contra a reinfecção, embora não seja esse o principal papel das vacinas. A flexibilização geral do Rio de Janeiro, para mim, é uma flexibilização extremamente temerosa, até porque o estado do Rio de Janeiro mantém claustro de circulação do vírus desde o começo da pandemia, muito importante. Tem sido, inclusive, epicentro da pandemia
São Paulo e Rio, por conta das entradas de navios e de voos muito intenso. Então, acho que não deveria se flexibilizar. Isso demonstra a falta de um comando nacional, está entendendo? Para que a gente possa trabalhar com uma perspectiva de articulação entre os três níveis de governo, federal, estadual e municipal. Essa fragmentação de comando, ela tem sido muito prejudicial ao enfrentamento da pandemia no país. Por exemplo, se a gente tivesse tido vacina logo no início, talvez o Brasil hoje estivesse no outro patamar e nós já tivéssemos livre de máscaras ao ar livre, nós já não precisássemos tanto dessa preocupação. Agora, com relação a Pernambuco, Estela, já que você coloca, no plano de flexibilização de Pernambuco, tem uma coisa que, quer dizer, tem um item que é muito complicado da gente defender, que é a questão da liberação dos eventos abertos, mesmo sendo abertos, até 10 mil pessoas. Não tem como você liberar eventos para 10 mil pessoas. Mesmo que não exija o teste, está entendendo? Mas a chance de circulação do vírus é muito intensa. E 10 mil pessoas no campo de futebol, a gente conhece, né? Como é que funciona, né? Ninguém está livre de estar abraçado com o outro e trocando todos. Então, eu acho que essa questão do plano de convivência de Pernambuco, com relação às aglomerações, ela é muito indesejável. Ela ainda precisaria ter um período mais... A gente ia investigar, observar isso durante mais um mês, intensificar a vacinação de criança e adolescente, buscar todos os que não têm terceira dose, completar a vacinação básica, isso é que devia ser um plano de contingência, isso devia ser a prioridade. Vamos vacinar para que a gente atinja um patamar de vacinação superior a 90%, aí sim a gente libera aglomerações. Doutora Ana, uma coisa também me chamou, aí voltando para o Rio de Janeiro, uma coisa também me chamou a atenção. A liberação geral, né, do uso de máscaras, ao mesmo tempo em que o desfile da Sapucaí ele está confirmado até aqui, se eu não me engano, para o mês de abril. Aí você libera desfile de carnaval, você libera as máscaras. Essa situação, ela pode ser um pouco, digamos assim, explosiva para o Brasil inteiro? Se começa um novo pico de casos, um novo surto ali no Rio de Janeiro, isso pode ganhar capilaridade para o Brasil inteiro? Então, ganhará, Estela, se nós não fizermos o dever de casa, que é vacinar, que é proteger as pessoas. E, olhe, muito sinceramente, se eles liberaram máscara geral, essa liberação ela já vem num projeto de um horizonte a curto prazo, que é exatamente o carnaval. E se tem que ter carnaval, já que vai ter, que seja agora, nesse período de baixa transmissão. Agora, o risco de aumentar, a chance de aumentar entre os grupos não vacinados, obviamente que é real, e mesmo entre os grupos vacinados. E aí os estados têm que se prepararem para a retaguarda, porque compromete o sistema de retaguarda de atendimento. E espero que o Rio de Janeiro esteja pronto para esta retaguarda 15 dias depois do Carnaval da Sapucaí, e que contenha essa nova... Eu não acredito em nova explosão neste momento, por conta das características que eu já falei. Nós temos uma imunidade temporária. Isso a Covid tem mostrado nesses 2 anos. A gente tem aquele período de festejar temporariamente alguma flexibilização ou até de circular mais livremente. Tá? Então, este é o momento. Se vão liberar, se já liberaram, que façam logo o carnaval. Doutora Ana, agora a senhora falou aí, e os números confirmam isso, a gente está no momento de baixa no número de casos, de baixa no número de ocupação de leitos hospitalares. Isso não pode inibir a busca pela terceira dose da vacina? Porque tem muita gente com as 2 doses, não tomou a terceira ainda, os números são decrescentes, isso pode inibir a busca pela terceira dose e o quanto isso pode ser comprometedor. Isso é comprometedor mesmo, Estela, e você tem toda a razão. Mas eu acho que nós temos um instrumento, quer dizer, os gestores têm um instrumento, que é o certificado vacinal. Então, mesmo em espaços de alta aglomeração, está entendendo? A exigência do certificado vacinal, que, se eu não me engano,
na proposta de Pernambuco, ela está mantida. A exigência do certificado vacinal é fundamental. É uma medida pedagógica e, inclusive, importante para a segurança populacional como um todo, que seja exigido o certificado vacinal nos locais fechados e nos locais, mesmo nos locais abertos, onde vai ter aglomeração. Aí você realmente, de fato, inibe a chance ou diminui a possibilidade de explosão de casos, porque essas pessoas também vão estar vulneráveis ao adoecimento ou à reinfecção, quanto menor o número de doses de vacinas que elas tinham tomado. A gente tem ouvido aqui e acolá algumas declarações sobre a pandemia a pandemia da Covid-19 já poder ser considerada uma endemia. Eu quero sua opinião sobre isso e quero que a senhora confirme se é somente a Organização Mundial da Saúde quem pode dizer quando é uma pandemia, quando é uma endemia. Quer dizer, o fim da pandemia da Covid-19 só poderá ser decretado pela Organização Mundial de Saúde? Só, Estela, eu fico assistindo a esses debates, de certa forma, inúteis sobre, chama de pandemia, chama de endemia, como se a endemia fosse um problema menor. Endemia não quer dizer que o problema seja menor, quer dizer que o problema está perpetuado e que a gente administra um certo... É uma questão puramente estatística, é uma questão puramente numérica e de geopolítica, quer dizer, de um mapa político da geopolítica do SARS-CoV-2. Só quem decreta uma pandemia é a Organização Mundial da Saúde, porque ela detém as informações de todos os países do mundo. E a pandemia ela tem uma expressão geográfica e uma expressão numérica, ela ultrapassa um número esperado. Como essa doença só aconteceu a primeira vez agora, todo caso que acontece é uma epidemia se for localizada, e será uma pandemia se ultrapassar mais de um continente. O termo endemia é um termo que, inclusive, me incomoda muito mais do que uma... Não me incomoda, mas, assim, é muito mais preocupante do ponto de vista do futuro do que pandemia, porque isso significa que a gente não resolveu um processo pandêmico e, em alguns locais, vão manter esse número de casos com necessidade de medidas de controle, e aí sim a perpetuação do uso de máscara para a vida inteira. Bom, para mim, pelo menos, que tenho mais passado do que futuro, certamente eu vou ter que conviver com esse cenário se a gente realmente for caminhar para uma endemia. É indesejável caminhar para uma endemia. Eu espero que a gente interrompa a transmissão do SARS-CoV-2 nesta pandemia. Doutora Ana, nosso tempo acabou. Vou agradecer a senhora mais uma vez pela participação no Opinião Pernambuco. E se eu entendi direitinho tudo o que a senhora falou, máscara sim e máscara sim. É isso? É isso. Muito obrigada. Eu agradeço também. Obrigada.